Concedo a palavra ao senador Alvo Dias. Obrigado, presidente Ricardo Ferraço. Ministro Antônio Patriota, Vossa Excelência passou ao largo de alguns temas que foram objeto de requerimento de nossa autoria, certamente aguardando as indagações. E eu pretendo iniciar exatamente por essas questões. Do meu ponto de vista modesto, dois embaixadores, em pouco tempo, rasgaram a Convenção de Viena e, de certa forma, afrontaram a soberania do nosso país. Me refiro a dois episódios. O embaixador da Venezuela, Sánchez, num evento patrocinado por partidos políticos no Brasil, teve presença e justificou confessando a sua participação política. Em nota, o chefe da missão diplomática da Venezuela no Brasil disse o seguinte: é absolutamente despropositado atribuir a minha presença entre os convidados de um evento público sobre realizações do governo federal do Brasil. Portanto, ele próprio confirma que participou de um evento público que diz respeito, segundo ele, a realizações do governo federal. No entanto, o noticiário diz respeito a este evento, tratando-se de um evento de solidariedade àqueles que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal no processo referente ao escândalo do Mensalão. Portanto, houve uma participação de um embaixador em ato eminentemente político interno no nosso país. Da mesma forma, o embaixador de Cuba, que participou de uma reunião com militantes de partidos políticos no Brasil, organizando uma recepção hostil a uma jornalista e blogueira de Cuba, Ioanni Sánchez, com a participação, inclusive, de um integrante da equipe do ministro Gilberto Carvalho, secretário da Presidência da República. Me parece que, nos dois casos, o primeiro, inclusive, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, houve comprometimento do artigo 41 do decreto que diz respeito à Convenção de Viena, que trata do dever dos diplomatas de não se miscuírem em assuntos internos da política da nação representada, da nação que representam, onde representam, né, o seu país. São essas duas questões, né? Houve, no entendimento do Itamaraty, afronta à Convenção de Viena, houve afronta à soberania do nosso país, porque o Itamaraty não tomou nenhuma providência, o governo brasileiro não foi condescendente diante desses fatos, não deveria ter adotado providências. O artigo 9, inclusive, prescreve que é possível, nestes casos, considerar-se persona não grata e a consequência seria o afastamento imediato do embaixador. Essas duas primeiras questões. Referente ao episódio Bolívia, o senador Ricardo Ferraço expõe muito bem, esteve na Bolívia, e há uma questão que eu quero aduzir para que Vossa Excelência possa esclarecer. Diz respeito à visita que Vossa Excelência fez, segundo o panorama holofote da revista Veja. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, reuniu-se com o ministro da Presidência da Bolívia, Juan Ramón Quintana, no último dia 2 de março, em Cochabamba. Como Veja publicou, Quintana é suspeito de ter relações com o narcotráfico e visitou o traficante brasileiro Maximiliano Dourado, em Santa Cruz de la Sierra, em 18 de novembro de 2010. O efeito prático do encontro com o patriota foi que as visitas ao senador oposicionista Roger Pinto, que denunciou casos de corrupção na Bolívia, está asilado na Embaixada Brasileira em La Paz, foram restringidas a seus familiares e ao advogado. Foi a consequência desta visita de Vossa Excelência, e há também no noticiário, que o jornal O Valor faz referência a isso, que depois desta visita houve o afastamento do embaixador Marcel Beato, que tinha uma forte atuação contra o narcotráfico.
E a razão do asilo desse senador é exatamente a denúncia que faz contra o envolvimento de autoridades bolivianas com o narcotráfico. É evidente que o que se noticiou é que o embaixador Marcel Beato está de férias, mas uma coincidência, as férias nesse momento, um momento crítico, em que há essa questão do senador e há a questão dos brasileiros presos, referência feita já pelo presidente da comissão. Portanto, nesta hora, a embaixada fica desalojada do seu embaixador, que exercia um papel preponderante, né, por estar de férias. E consta que, inclusive, não deve retornar à função, pelo menos esse é o noticiário. Vossa Excelência poderá confirmar. Em relação à restrição a visitas, há uma solicitação feita a Vossa Excelência pelo cineasta Dado Galvão, o baiano, que no dia de hoje embarcou para a Bolívia, fez uma solicitação ao Itamaraty. Ele segue a pedido do próprio senador Roger Pinto para gravar uma entrevista com ele, e a indagação que se faz é se ele poderá realmente, se foi autorizado pelo embaixador ou pelo Itamaraty, né, para que possa fazer o seu trabalho na Bolívia. São essas as questões essenciais. Em relação aos brasileiros presos, me parece, ministro, respeitosamente quero lhe afirmar, é um ponto de vista pessoal, creio que o governo brasileiro está afrouxando, não está se impondo diante de determinados fatos que ocorrem presentemente na Bolívia. É visível e o próprio presidente desta comissão constatou, que é uma espécie de revide pelo fato do governo brasileiro ter acolhido o senador de oposição em sua embaixada de La Paz, e que o tratamento que está se oferecendo aos brasileiros presos é uma resposta a este acolhimento. Vossa Excelência não entende que é o caso do governo brasileiro agir com maior rigor, impor-se mais? Afinal, passa-se a impressão de que estamos tratando deste assunto que diz respeito a direitos humanos, porque é visível também que estão em precárias condições detidos na Bolívia esses brasileiros, sem entrar na questão de mérito, que a prisão é injusta e tudo indica que seja. Há brasileiros que sequer estavam no estádio no momento em que ocorreu o fato e estão detidos como criminosos. E houve uma confissão no Brasil, essa confissão está sendo desconsiderada. Mas é claro que este não é o tema para o Itamaraty e para o governo brasileiro. Creio que o que está faltando é uma autoridade se impondo para exigir que o país seja respeitado. De certa forma, mesmo que à distância ou indiretamente, trata-se de uma afronta à nossa soberania. Trata-se de uma forma de desrespeito ao Brasil. O tratamento que estão oferecendo nesses dois casos, tanto no que diz respeito ao senador que está acolhido pelo Brasil e deveria ter um tratamento civilizado adequado, quanto os brasileiros que estão detidos em prisões precárias da Bolívia, com condições comprometedoras, inclusive, para a saúde deles. Portanto, esta é a indagação. Não seria obrigação do governo brasileiro, dever do governo brasileiro agir com maior rigor em relação a essas questões? Começando, enfim, pelo seu comentário, pergunta, né, sobre a situação dos brasileiros detidos em Oruro. Quando o senhor se refere a problemas como ameaça de integridade física, eu acho importante ser presente aqui que tudo está sendo feito para que a integridade física dos detentos seja protegida. E o advogado dos brasileiros, ele está negociando um habeas corpus e a possibilidade de prisão domiciliar enquanto o julgamento avança. Aqui, enfim, como vários outros perguntaram também sobre essa situação, eu acho que vale a pena dizer desde o início que a firmeza do governo brasileiro ela é a mais completa, não há afrouxamento. O que sim pode haver é
uma certa reserva em compartilhar publicamente ou em afirmar publicamente certas coisas que são ditas pelos canais diplomáticos, aos interlocutores que precisam ser mobilizados, porque isso em nada contribuiria para proteger os brasileiros ou para acelerar o desenlace que todos nós desejamos. Eu creio também que devemos tomar um certo cuidado aqui em não associar a situação do senador ao qual foi concedido asilo na embaixada à questão dos detentos, porque isso em nada contribuirá tampouco para acelerar o bom encaminhamento das duas questões. A questão das visitas ao senador Roger Pinto é muito importante que até mesmo para garantirmos a plena defesa dos direitos humanos do senador Roger Pinto e da aplicação correta do direito de asilo, que não haja um número de visitas injustificável. E o que o direito internacional, a Convenção de Caracas, a prática em matéria de asilo recomenda é que as visitas sejam restringidas a familiares imediatos e advogado. No caso necessário, havendo algum problema de saúde, também a médico e apoio para questões de saúde. E é exatamente, nós estamos cumprindo a risca até mesmo para garantir que as condições de asilo sejam aplicadas dentro do rigor dos entendimentos internacionais sobre a matéria e não possa haver qualquer questionamento pelas autoridades bolivianas da forma como nós estamos aplicando esse direito. Esse que é o espírito. Parece que ficaram 3 indagações sem resposta, referente aos 2 embaixadores, sim, o senhor tem toda a razão. Cuba e Venezuela, sim, e também essa coincidência das férias do embaixador da Bolívia, depois do seu encontro com o ministro Quintana, que teria solicitado Peço desculpas, porque eu não consegui reler minha própria letra aqui, como eu escrevi meio rápido. Bom, queria dizer, em primeiro lugar, que nós levamos muito a sério as manifestações do Congresso Nacional, e eu sei que houve uma manifestação sua em relação a esses casos e que foram transmitidas aos respectivos embaixadores, em primeiro lugar. Em segundo, eu estive poucos dias depois do episódio envolvendo o embaixador Maximilian Sanchez em Caracas, onde eu me encontrei com o meu colega venezuelano, Elias Raua, e transmiti a sua manifestação, tal como ela havia sido feita ao governo venezuelano. De modo que eles registraram, eu acho que é importante saber que essas manifestações não deixam de ter algum segmento e é o que ocorreu neste caso. Sobre as férias do embaixador Beato, o senhor mesmo disse, há uma situação crítica envolvendo um senador na embaixada, mas essa situação crítica já dura quase, não sei, 8 meses, e é natural que ele peça férias. Ele tem direito a elas e o pedido havia sido feito até antes, se não me engano, do episódio envolvendo os brasileiros no jogo do Corinthians. Eu sei que foi um procedimento puramente burocrático, habitual. Ele vai voltar a La Paz, reassumir suas funções e não há outra consideração a ser feita em relação a isso.